Temos aqui para iniciar esta nossa segunda parte da tarde dois conferencistas que nos vão brindar. Em primeiro lugar, o professor José Bricelino, que é o diretor do mestrado em Ciência das Religiões e o diretor do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Lusófona, e que nos vai falar sobre João Cabral de Melo Neto, uma peregrinação severina. E temos depois a seguir o Mário Vítor Bastos, investigador do Clepul da Faculdade de Letras e professor na mesma faculdade, nos irá falar da amizade e influência entre dois poetas, João Cabral de Melo Neto, em O Cristo Cigano de Sofia de Marlo Breiner Anderson. E eu passo imediatamente a palavra ao professor José Bricelino. Obrigado. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Depois do almoço tive a oportunidade de nos deliciarmos com a intervenção do Ricardo Viveiros, enfim, que conheceu o poeta, enfim, o escritor João Cabral de Melo Neto, e que nos deu muitos elementos e muita informação. De facto, fizeram-me um convite que foi mais um desafio para falar sobre João Cabral de Melo Neto neste Ciral. E eu devo dizer desde já que, de facto, primeiro, não sou especialista em João Cabral de Melo Neto, em segundo lugar, não sou especialista sequer em literatura, apenas escrevo poemas e ficção. E, portanto, eu fui centrar-me um pouco naquela obra mais icónica, que é A Morte e Vida Severina, de 1956, portanto, tinha eu 2 aninhos de idade, e olhei para esta obra mais como uma metáfora da viagem, não é? E, nesse sentido, eu procuro fazer aqui uma ponte com esta viagem, digamos que é uma viagem física, mas também uma viagem interior, fazer uma metáfora com uma outra viagem de uma obra antiga do século XVII, do inglês John Bunyan, do livro chamado O Peregrino, que é uma viagem mais onírica e espiritual, e é uma obra muito conhecida no âmbito do cristianismo, especialmente do cristianismo protestante. E, portanto, procurei encontrar aqui alguns pontos de contacto. Talvez sejam disparados, talvez não, mas a nossa tendência de investigação, os investigadores normalmente partem sempre de algum pressuposto, de alguma percepção, e depois vão investigar e vão, às vezes, descobrir coisas interessantes. Então, escrevi um texto que vou ler dentro desta ideia que acabei de vos dar. A metáfora de viagem tem servido ao longo dos séculos como modelo simbólico para tentar caracterizar a vida humana, incluindo as vicissitudes da sua existência, as suas contradições, virtudes e defeitos, as suas vitórias, os seus fracassos. As contingências da condição humana têm assim sido retratadas desde a antiguidade, quer pelos gregos, com a celebrada Odisseia de Homero, ou os latinos com a Eneida de Virgílio. O nosso Camões acabou por se inspirar igualmente nos clássicos para escrever a saga dos navegadores portugueses através da obra-prima Os Lusíadas. Mas temos outros exemplos na literatura pátria, como A Grande Aventura de um Português no Oriente, que constitui a primeira narrativa portuguesa de viagens, A Peregrinação, do Fernão Mendes Pinto, ou mais tarde a História Trágico-Marítima, uma coleção de registros sobre os náufragos do Império, reunida por Bernardo Gomes de Brito e publicada já no século XVIII. Em todas estas narrativas está presente o princípio do movimento, que normalmente surge associada à ideia de vida. O eu poético de Fernando Pessoa invocava o dito dos antigos marinheiros: navegar é preciso, viver não é preciso. Ao adotar a máxima como seu estilo de vida, na afirmação da ideia de que o melhor da existência está justamente no movimento, na vida que mexe, pois é esse movimento que nos permite o processo criativo, pois, rematava, o que é necessário é criar. Essa mesma ideia de movimento perpétuo, que levou António Gedeão a consagrar a expressão como título de uma obra poemática sua de 1956, ou ainda a famosa frase de Pessoa:
circular é viver e que se pode interpretar enquanto desejo de abandonar a zona de conforto em busca de aventura ou do desconhecido, ou mesmo com o fito de obter fortuna, mas também como meio de fuga ao confinamento fatalista a um território humano e ou geográfico que representa fome, miséria e morte. João Cabral de Melo Neto não deixou igualmente de glosar a temática da peregrinação e fez-lo num dos seus textos mais importantes, poéticos mais importantes, Morte e Vida Severina, como já disse, em que desenhou poeticamente o movimento migratório das gentes do sertão pernambucano em direção a terras que pudessem oferecer redenção da finitude e que mais não fosse a simples sobrevivência. Graziosi, um autor, explica que João Cabral dá voz à sua terra natal, o Pernambuco, e aos problemas dos pobres trabalhadores rurais, constitui um lugar onde o autor se faz cantor da áspera e crua realidade nordestina, além de representar a triste sorte dos retirantes. Retirantes, portanto, aquelas pessoas que ciclicamente saíam do interior para procurar melhores condições de vida no litoral. Eram chamados os retirantes, que nos períodos cíclicos da seca escapavam do Nordeste para chegarem ao litoral e tentarem fugir da miséria. E o texto também tem uma mais ampla e universal reflexão sobre a condição humana. O desafio que nos propomos, portanto, é comparar este movimento migratório dos retirantes do Nordeste brasileiro, do século XX, tipificado na forma poética, com um outro mais individual, representado por uma natureza onírica, formulada em prosa por John Bunyan em Inglaterra, no século XVII, e referimos, portanto, à obra icónica O Peregrino. João Cabral de Melo Neto elabora a migração de Severino de Jesus como um exercício no domínio do simbólico, que parte da fuga à dureza da vida no sertão pernambucano em direção ao litoral na busca de uma vida melhor. O retirante, Severino de Jesus do finado Zacarias, é como ele o define, não foi suficiente para personalizar o protagonista, talvez com a intenção de incluir nele a vida dura de todas as gentes nordestinas. Por isso acrescentou na identificação da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passa a ser o Severino que em vossa presença imigra. Segundo um outro autor, Sakamoto, que estudou as comunidades humanas na nascente do Capibaribe, na Serra do Jacarará, já que a Serra de Costela, próximo ao território paraibano, é um lugar fictício, diz então Sakamoto. Para se ter uma ideia, em São José de Tapera, interior de Alagoas, considerado pela ONU o município mais pobre do Brasil, a taxa era de 147,94 mortes para cada 1000 nascidos em 1999. E depois o autor, há aqui um parênteses para dizer Angola, há década, durante a Guerra Civil, apresentava 170 para 1000, portanto em plena Guerra Civil em África. Com a ação dos agentes de saúde, estimativas apontam queda da taxa de mortalidade em São José da Tapera para bem menos de 100. A mesma estimativa pode ser aplicada a todo o sertão e agreste. Morrem menos crianças, mas ainda se morre de uma forma vergonhosa. Ao longo de todo o poema transparecem a negrura da fome, da pobreza, da miséria e da morte. O confronto com a finitude das gentes do sertão está sempre presente. Desde logo na ordem dos fatores plasmada no título, mas também, que começa por ser morte e depois é que vem vida, morte e vida severina, mas também o início da deslocação através da imagem de um defunto transportado numa rede, o qual desperta a curiosidade do retirante, que quer saber tudo sobre aquele caso, até ao ponto de questionar a natureza do falecimento. E cito: "E morrida essa morte, irmãos das almas, essa foi morte morrida ou foi morte matada?" Citei. Os irmãos das almas vão esclarecendo todas as dúvidas ao retirante, ao Severino, incluindo que aquela fora morte matada numa emboscada. Mas ele ainda quer saber qual foi a arma do crime e quem foi o homicida. Mas não lhe conseguem dizer, visto que, cito, "ali é difícil dizer, irmão das almas, sempre há uma bala voando desocupada." Citei. Questionados sobre a origem do homicídio, os irmãos das almas esclarecem então Severino que o defunto apenas desejava obter um pouco mais de terra para o seu sustento. Passo a citar,
Queria mais espalhar-se, irmão das almas. Queria voar mais livre, essa ave-bala. Citei. Severino oferece-se então para ajudar a transportar a rede do defunto, já que o destino lhe fica em caminho e partem ainda antes da alvorada. Passo a citar. Partamos enquanto é noite, irmãos das almas, que é o melhor lençol dos mortos, noite fechada. Citei. Mas a temática da morte regressa mais adiante, na ocasião em que Severino assiste ao enterro de um outro homem, que só na morte consegue encontrar um pedaço de chão a que pode chamar seu, apesar de o conhecer demasiadamente bem enquanto trabalhador da roça. Passo a citar. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e traz enfim tua roça. Esse chão te é bem conhecido, bebeu teu suor vendido. Fim de citação. Noutro passo da saga, o retirante ouve o ruído ao longe que lhe parece cantoria. Um ruído ao longe. Embora não consiga ainda discernir de que espécie de cantoria se trata. Cito. Mas não vejo almas aqui, nem almas mortas nem vivas. Ouço somente à distância o que parece cantoria. Será novena de santo? Será algum mês de Maria? Quem sabe até se uma festa ou uma dança não seria. Fim de citação. Mas afinal, Severino acaba por concluir que se trata de um grupo de pessoas a cantar, entre aspas, excelências para um defunto, à maneira tradicional das gentes da terra. O poeta sublinha a extrema pobreza do defunto, um trabalhador de eito, portanto, eito era uma roça em que trabalhavam escravos, um trabalhador de eito que compara a uma semente lançada à terra e mais adiante sugerindo que a sepultura faria agora de cama e coberta que talvez nunca tivera em vida, ou a envolvência da terra no seu corpo como mulher com quem se aconchega na cama. Cito. Despido vieste no caixão, despido também se enterra o verão. Se abre o chão e te fecha, dando-te agora cama e coberta. Se abre o chão e te envolve, como mulher com que se dorme. Fim de citação. O receio de se perder na viagem surge expresso num poema como metáfora do medo existencial. Isto é, do medo de uma pessoa se perder nos rumos da vida. O retirante receia perder-se, visto que o rio Capibaribe, o seu guia seguro até Recife, secou durante o verão, tornando-se assim um simples curso de água que é tão desprovido como os habitantes, pois é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina, e no verão também corta com pernas que não caminham. Passo a citar outra parte do poema que diz: pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Fim de citação. A persistente temática da morte constitui um fio condutor permanente em todo o poema, fazendo com que a peregrinação se torne duplamente cansativa, pelo que, sentindo Severino de Jesus já tão esgotado de uma viagem física e emocional duríssima, pensa fazer uma pausa por ali mesmo e procurar trabalho, o que o leva a confessar, cito, desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. Fim de citação. É então que se dirige a uma mulher que está à janela, um quadro que talvez simbolize a forma como os locais apreendem o mundo que os rodeia, a paisagem humana, a sua mundovisão, e lhe pergunta se será possível encontrar por ali algum trabalho de que se possa ocupar. Do diálogo depreende-se que não só não há trabalho para oferecer a ninguém, como a experiência de vida e as competências de Severino também não constituem de modo nenhum uma mais-valia naquela região, de tão miserável que esta se apresenta. Impressionado com as respostas da mulher, o retirante pergunta-lhe como consegue ela então ganhar a vida? E é aí que entra de novo o tema da morte. Cito: vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. Isto são apenas alguns extratos, não é o texto seguido, ok? Sou de toda a região rezadora titular, diz a mulher.
Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. E a interlocutora de Severino passa a explicar que o único trabalho que há disponível por aquelas bandas é a, entre aspas, lavoura da morte, que não está sujeita às intempéries, às pragas ou aos caprichos do tempo, sendo um trabalho mais simples, menos cansativo e em que a diferença temporal entre o momento do investimento e o de colher o lucro é mínima, ao contrário do trabalho do campo. Passo a citar: só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, as estiagens e as pragas fazemos mais prosperar e dão lucro imediato, nem é preciso esperar. Pela colheita, recebe-se na hora mesma de semear. Fim de citação. A chegada do retirante à região da mata coincide com a altura em que congemina de novo interromper a sua viagem, em razão da mudança de cenário, agora muito mais fresco e agradável, com água em abundância, com a terra mais macia e onde o trabalho é mais leve, supondo já a aproximação ao destino e a promessa de uma vida melhor. Passo a citar outros 4 trechos do poema. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Os rios que correm aqui têm água vitalícia, cacimbas por todo o lado, cavando o chão, água mina. Não tenho medo de terra, cavei pedra toda a vida. E para quem lutou a braço contra a pissarra da caatinga, será fácil amansar esta aqui tão feminina. Por onde andará a gente que tantas canas cultiva, feriando que nesta terra, tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. Estimulado pela esperança de uma vida melhorada e um pouco mais digna, Severino de Jesus apressa-se então a concluir a viagem, mas confessa que a motivação da sua migração não terá sido a cobiça, mas apenas a tentativa de procurar alguma qualidade de vida que lhe permitisse não se tornar velho antes dos 30 anos, como era regra no sertão. Passo a citar: o que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida, de tal velhice que chega antes de se inteirar 30, que na serra vivi 20. Se alcancei lá tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco mais. Todavia começa aqui uma certa desilusão. De quem se aproximando cada vez mais do imaginário Eldorado, começa a descobrir que afinal as diferenças com a vida no sertão, que ele sempre conhecera, são mais aparentes do que se poderia supor. Cito: mas não senti diferença entre o agreste e a caatinga. Entre a caatinga e aqui a mata, a diferença é a mais mínima. Fim de citação. Chegando ao Recife, regressa o leitmotiv da morte quando Severino se senta junto ao muro alto e caiado do cemitério para descansar e ouve inadvertidamente a conversa entre dois coveiros, que falam da diferença dos funerais entre ricos e pobres. E ele ouve dizer: toma mais tempo enterrar os ricos. Mas ouve também da elevada mortalidade que por ali há. E ele ouve dizer: mas este setor de cá é como a estação dos trens. Diversas vezes por dia chega o comboio de alguém. E ouve ainda, junto ao tal muro alto e caiado do cemitério, em que ele descansa, ouve ainda os coveiros falarem sobre os que morrem sem sequer ter vivido. E ele ouve esta frase: crescendo mais cada dia, morre gente que nem vivia. O segundo momento da desilusão com que se confronta na viagem chega quando os coveiros desconstroem a ideia dos miseráveis que chegam à procura de uma vida melhor ou dos sertanejos retirantes que mesmo depois da morte são sepultados
na terra seca e dura que sempre conheceram, como se fora uma maldição ou força do destino. Passo a citar. Eu também, antigamente, fui do subúrbio dos indigentes e uma coisa notei, que jamais entenderei. Essa gente do sertão que desce para o litoral sem razão, fica vivendo no meio da lama, comendo os ciris que apanha. Pois bem, quando sua morte chega, temos que enterrá-los em terra seca. Fim de citação. Pelo falar dos coveiros, Severino descobre então que a sua viagem foi um erro, que apenas o levou a correr atrás da sua própria morte. Passo a citar. E esse povo de lá de riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando cemitério esperando. Não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas, vargens, aí está o seu erro. Vêm seguindo o seu próprio enterro. Fim de citação. Severino de Jesus aproxima-se então de um dos cais do rio e reflete sobre o que acabou de ouvir junto ao muro alto e branco do cemitério, reforçando a ideia de que, no fundo, nunca esperou que a vida no Recife não fosse de trabalho duro como toda a vida conhecera. Ele diz, e mesmo aqui no Recife, ao acabar a minha descida, não seria diferente a vida de cada dia. Mas, apesar de tudo, esperava Severino poder suprir melhor as suas necessidades ali, confrontado com o mote da morte que o acompanhou constantemente em toda a viagem. O retirante ensaia o balanço da sua aprendizagem dos últimos tempos, admitindo o supremo ato de desistência, a morte por afogamento, o suicídio no rio. Passo a citar. E chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. Em outro extrato, a solução é apressar a morte a que se decida e pedir a este rio que vem também lá de cima que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia. Fim de citação. Severino de Jesus pergunta ao morador de um dos mocambos são cabanas, na margem do rio, se este terá água suficiente para um homem se afogar. Pois, diz ele, cito, para cobrir o corpo de homem não é preciso muita água, basta que chegue o abdômen, basta que tenha fundura igual à de sua fome. Portanto, o problema da fome sempre muito presente. Fim de citação. Mas o morador tenta dissuadi-lo do suicídio, sublinhando a sua juventude e encarando-o a lutar contra a miséria e a viver um dia de cada vez. Diz então o morador, passo a citar, Severino, retirante, o meu amigo é bem moço, sei que a miséria é mar-lago, não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. No outro extrato, jamais me fiaram nada, a vida de cada dia hei de comprá-la. Apesar de tudo, Severino parece manter uma firme intenção suicidária e diz ele, seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida. Fim de citação. Mas é então que a história muda subitamente de rumo, inesperadamente. O peso sufocante da presença da morte, o fado da vida dura sem horizontes nem sentido e o propósito de Severino pôr termo à sua própria vida acabam por se dissipar perante um acontecimento inesperado que altera a expectativa do retirante. O fator inesperado surge quando uma mulher sai do mocambo, portanto a cabana, para anunciar ao morador que com ele falava, com Severino, para lhe anunciar que acabou de ser pai. Passo a citar. Em vossa prosa entretida, não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar o primeiro grito, e estáis aí conversando, pois sabeis que ele é nascido. Fim de citação. De repente, muda o pano de fundo. A morte é tragada pela vida. O nascimento de uma criança faz até que a terra, o céu e as águas lhe prestem homenagem.
todo o céu e a terra, cito, todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Foi por ele que a maré esta noite não baixou. Começam então a chegar as pessoas que trazem presentes para o recém-nascido, numa invocação de Salvador nascido em Belém, ou não se chamasse Severino, de Jesus. Trata-se de presentes modestos, de gente muito pobre, para uma família muito pobre, mas que são recebidos como os melhores presentes do mundo. Juntamente com os vizinhos chegam também duas ciganas do Egito, que lançam sortes ao bebê. E se a primeira delas vaticina ao menino uma vida igual à do pai, já a segunda prevê que um dia o menino que se há de fazer homem sairá daquela vida a fim de se tornar operário numa fábrica e se mudará, cito, para um mocambo melhor nos mangues de Beberibe. Passo a citar: minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas, diz a segunda cigana. Não pensem que a vida dele há de ser sempre da minha. Fim de citação. Então, entretanto, os vizinhos falam da beleza daquela criança. Cito, de sua formosura deixai-me que diga é tão belo como um sino numa sala negativa. Antecipam as suas habilidades, as habilidades da criança, a sua capacidade criativa. Desta forma, as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinha. O renovar da esperança de Severino chega assim pela mão deste evento inesperado, o nascimento de uma criança, que representa a surpresa, a alegria, a beleza, a novidade e tudo aquilo de que necessita na sua viagem existencial pela vida fora. Passo a citar, mais uma vez, belo porque tem do novo a surpresa e a alegria, belo como uma coisa nova na prateleira até então vazia, como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia, ou como o caderno novo que a gente o principia, e belo porque o novo todo o velho contagia, belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia, com oásis o deserto, com ventos a calmaria. Fim de citação. O Carpina era um artesão operário que aparelhava madeira e armava a madeira em construções, não é? O Carpina fecha a viagem reflexiva de Severino de Jesus, reconhecendo que as suas palavras não tinham conseguido dissuadi-lo da firme intenção de se suicidar, em razão da desilusão com a vida difícil que levava, uma vida severina. Mas que o nascimento daquela criança dissera com eloquência exatamente o que ele precisava de ouvir. Passo a citar. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E um outro extrato. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Passando agora à obra do Peregrino, de John Bunyan, de Inglaterra, do século XVII. A saga deste John Bunyan, a sua obra, situa-se igualmente nos domínios do simbólico, mas também do espiritual ou religioso, com a curiosidade do autor ter recorrido ao artifício literário do relato de um sonho a fim de justificar o colorido das situações e a caracterização moral das personagens. O autor começa por utilizar a metáfora da caverna, onde se deitou para descansar, adormecendo e passando ao sonho. Na realidade, trata-se de uma referência à prisão de Bedford, onde se encontrava então encarcerado, por pressão das autoridades eclesiásticas da Igreja de Inglaterra, pelo facto de, sendo pobre e um simples funileiro de profissão, ter ousado dedicar-se à pregação do Evangelho. Portanto, John Bunyan
esteve preso numa prisão em Bedford por esta razão. Então ele vai buscar esta metáfora do sono para ilustrar, digamos, não apenas para justificar essa viagem onírica que ele vai fazer através da sua obra, mas também para justificar o facto de estar preso, encarcerado. A condição imposta pelas autoridades civis para a sua libertação seria o compromisso de suspender totalmente aquela atividade religiosa. Atitude que se recusou sempre a tomar. Assim, os 12 anos que passou na prisão serviram para escrever esta e mais uma meia dúzia de outras obras de recorte religioso. Nessa viagem espiritual, o peregrino imaginário de Bunyan encara o mundo como um deserto. Ele usa a frase caminhando pelo deserto deste mundo. Vê-se a si mesmo como, cito, um homem coberto de andrajos, a fugir da sua cidade que haveria de ser consumida pelo fogo. É considerado louco pela própria família, quando diz que a cidade vai ser consumida pelo fogo e que ele vai se pôr a caminho e a família não quer fazê-lo. É considerado louco pela própria família, que em vez de se compadecer do seu sofrimento, o tratava, segundo ele diz, com aspereza. O peregrino pôs os pés ao caminho em busca de salvação, com medo de vir a cair no Tofet. Tofet era um lugar, enfim, a sul e sudoeste da antiga Jerusalém, no Vale de Inon, onde se realizavam, num determinado período, rituais de sacrifícios humanos dedicados aos deuses pagãos, segundo os relatos bíblicos, incluindo o sacrifício de crianças ao deus Moloque, que era adorado pelos povos que habitavam a Península Arábica e a região do Médio Oriente. E, portanto, ele quer fugir desse fogo que vai destruir a cidade. O caminho do escape é-lhe apontado por uma personagem denominada Evangelista, que o encaminha para uma luz longínqua e uma porta que encontrará depois de atravessar um campo vasto, isto é, signos de esperança. A família ainda tenta retê-lo, assim como os vizinhos, mesmo quando já encetou a jornada, mas nada o demove. O peregrino vai encontrando toda a sorte de dificuldades pelo caminho que o tentam desencorajar a prosseguir a jornada de salvação a que se propôs e que se apresentam na forma de figuras humanas, como o obstinado, o flexível, o sábio segundo o mundo, o formalista, a hipocrisia, o demónio Apolion, mas também outras figuras como o Lucas, a adulação, o interesse próprio, o amor ao dinheiro, o Demas, a ignorância, a negligência e o ateu, entre outras personagens da história. Mas também os lugares físicos de passagem revelam uma representação simbólica adversa aos propósitos do peregrino, como lugares como o pântano da desconfiança, ou o desfiladeiro da dificuldade, o vale da humilhação, o vale da sombra da morte, ou a feira da vaidade. Só a sua persistência lhe permitiu conseguir chegar ao destino desejado. Apesar das poucas letras, Bunyan insere-se na tradição revivalista do protestantismo inglês, a quem uma igreja de Inglaterra confortável com a sua posição social, comprometida com o poder civil e cristalizada na sua vertente querigmática, não respondia. Nos seus escritos, Bunyan interpretou o grito paulino à comunidade cristã de Corinto do primeiro século, que dizia: porque se não anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Terá sido este clamor apostólico que levou Bunyan a rejeitar a proposta para a sua libertação da cadeia contra o compromisso pessoal de abandonar definitivamente a pregação e que levou a que ele ainda persistisse, concluísse 12 anos de cativeiro por aquela razão. Fazendo agora uma pequena comparação, ou estabelecendo uma ponte entre os dois autores, diria que ambos os autores glosam a temática da morte, embora em estilos literários diferenciados, um na forma poética, outro em prosa. Ambos refletem sobre as contingências da vida e ambos mantêm um diálogo constante com a realidade da existência, da finitude e da morte, o primeiro mais no âmbito físico,
e o outro na área religiosa. No fundo, trata-se do velho confronto do ser humano com a sua própria finitude, pois o homem é o único animal que tem consciência de que um dia acabará por morrer. Sabemos isso desde a epopeia de Gilgamesh, o qual, perante a morte do amigo Enkidu, a certa altura toma consciência da sua mortalidade, uma vez que os deuses não morrem e os animais são desprovidos dessa consciência. Em ambos os casos, a viagem / peregrinação tem por objetivo primário o escape a uma morte certa e a fuga em direção a uma vida melhor e mais leve. O peregrino, na história do autor inglês, carrega um fardo até chegar à cruz de Cristo, onde se livra dele. Já Severino transporta o fardo dentro de si, aquilo a que o autor chama vida severina, e só parece aliviar-se um pouco no final da sua aventura, através do súbito irromper da vida, simbolizada no nascimento de uma criança, que o faz esquecer a cultura de morte que o vinha a acompanhar com inusitada persistência até aí. A viagem é um desafio constante, com a morte sempre a rondar à volta de ambos os peregrinos. Se o retirante se confronta constantemente com situações de morte, o peregrino boniano, que também encetou aquela viagem para escapar da morte na sua cidade de origem, decorrente da punição divina, ainda tem que lutar para lhe escapar a todo momento. Já Severino de Jesus foge da morte prematura, causada pela dureza da vida, pela miséria e pela fome, mas tem um percurso aparentemente mais pacífico, pois o seu desconforto é mais psicológico, face ao peso da presença da morte, enquanto o inglês enfrenta perigos físicos consideráveis. Concluindo, de facto, podem-se estabelecer alguns paralelos entre ambas as sagas. Desde logo, a viagem comum, longa e acidentada, como representação do arco da existência humana. Depois, porque ambos os empreendimentos representam a fuga ao lugar de morte. Cada qual à sua maneira, ou, se quisermos, a pulsão de sobrevivência. Embora se trate de narrativas diferentes, tanto no estilo literário como nas intenções dos autores, ambas refletem as angústias existenciais do ser humano face à adversidade. Ambos colocam a vida em risco ao enfrentar o desconhecido e os perigos da viagem. Ambos revelam as suas fragilidades e as vulnerabilidades de que é feita a massa humana. Ambos resistem a conformar-se com a situação em que se encontram e dispõem-se a mover em busca de um futuro melhor e mais seguro, muito embora um seja motivado pela imanência, na dimensão da materialidade, e o outro pela transcendência ou pelo espiritual. Um anuncia que a vida humana pode suplantar a fatalidade da morte e dispõe de recursos para se renovar constantemente. O outro anuncia que a existência eterna supera a morte física. Afinal, ambos refletem a saga humana de sempre, isto é, a peregrinação exterior e interior do homem em direção a uma vida com sentido. Cada um à sua maneira, ambos representam a pessoa humana nas suas desvairadas peregrinações de todos os tempos e geografias. Muito obrigado.